Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa uma força invisível que está por toda parte e que molda o nosso mundo de jeitos que a gente nem imagina. Sério, desde o ímã na porta da geladeira até o escudo que protege nosso planeta inteiro. Então, para começar, já pararam para pensar o que é que um simples ímã de geladeira pode ter em comum com aquele espetáculo incrível que é a aurora boreal? Parece que não tem nada a ver, né? Mas olha, a conexão existe e a resposta para isso está numa das forças mais básicas do universo. Bom, para a gente entender esse mistério, vamos começar por algo que todo mundo conhece: o mundo dos ímãs. Então, o que é o magnetismo, afinal? Pensa nele como uma espécie de dança. Uma dança de atração e repulsão. É aquela força invisível, sabe? Aquela que a gente sente quando tenta juntar dois ímãs. Ela é gerada pela interação da matéria com os campos magnéticos. E a regra número 1 do magnetismo é super simples. É linda de tão simples. Os opostos se atraem. Então, o polo norte atrai o polo sul. Já os iguais? Esses se repelem. Norte com norte, sul com sul, eles se empurram. É essa dinâmica que comanda todo e qualquer ímã. E agora vem uma coisa que é fascinante. Os polos de um ímã são inseparáveis. É isso mesmo. Não importa o que a gente faça, quantas vezes a gente quebre um ímã ao meio, nunca, jamais vamos conseguir um polo norte sozinho ou um polo sul sozinho. Cada pedacinho que sobra vira um novo ímã completinho com seu próprio norte e sul. Incrível, né? Mas claro, essa força não aparece do nada, não é mágica. Ela existe por causa do campo magnético. Imagina uma área de influência invisível que fica em volta de todo o ímã. A gente costuma desenhar umas linhas para visualizar isso, e essas linhas sempre saem do polo norte e vão em direção ao polo sul. Ok? Por muito, muito tempo, séculos, na verdade, a galera da ciência achava que eletricidade e magnetismo eram duas coisas completamente separadas. Não tinham nada a ver uma com a outra. Só que um experimento bem simples estava prestes a virar essa ideia de cabeça para baixo, para sempre. E esse foi o momento da virada. Estamos em 1820. O físico Hans Christian Ørsted está lá dando uma palestra e, de repente, ele percebe uma coisa que ninguém esperava. Quando ele ligou uma corrente elétrica num fio, a agulha de uma bússola que estava ali perto se mexeu. Foi a primeira prova concreta de que essas duas forças, na verdade, estavam conectadas. A conclusão disso foi, revolucionária. Simplesmente uma corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas se movendo, cria um campo magnético. Ponto. Aquelas duas forças que todo mundo achava que viviam em universos separados, na verdade eram duas faces da mesma moeda. Beleza? Então, a partir dessa descoberta, como é que a gente consegue visualizar e até prever como são esses campos magnéticos criados pela eletricidade? Bom, para ajudar nisso, os físicos inventaram um truque genial e super visual, a famosa regra da mão direita. É bem fácil. Se o polegar aponta na direção da corrente elétrica, o jeito que os outros dedos se curvam mostra exatamente a direção do campo magnético que se forma em volta do fio. Então, se a gente pegar um fio reto, simplesinho, o que acontece? A corrente passa e cria anéis magnéticos em volta dele. É como se fossem ondulações invisíveis se espalhando a partir do fio. O campo está lá e ele tem uma forma bem definida, bem previsível. Certo, mas e se a gente pegar esse fio e dobrar ele fazendo um círculo, uma espira, como a gente chama? Aí a coisa muda. As linhas do campo magnético começam a se juntar bem no meio, no centro, deixando a força magnética bem mais concentrada e forte ali. E agora, o pulo do gato. Se a gente pegar esse fio e enrolar ele várias e várias vezes, formando uma bobina apertadinha, o que a gente chama de solenoide, a gente cria um eletroímã. E o mais legal é que ele se comporta igualzinho a um ímã de barra normal, só que com uma vantagem absurda. A gente pode ligar e desligar quando quiser. É um ímã com interruptor. E essa ideia de poder criar magnetismo quando a gente quer, bom, isso não foi só uma curiosidade científica. Isso abriu a porteira para uma revolução tecnológica que literalmente construiu o mundo que a gente conhece hoje. Pensa só, motores elétricos. O jeito que os dados são gravados num cartão de crédito. Aqueles exames de ressonância magnética que salvam vidas. Trens que flutuam sobre os trilhos. Tudo isso só existe por causa dessa união entre eletricidade e magnetismo. O motor elétrico é um exemplo perfeito, né? É uma aplicação linda desse princípio. Basicamente, a gente passa uma corrente elétrica por uma bobina, que está dentro de um campo magnético. Aí, a interação entre as forças de atração e repulsão faz a bobina girar sem parar. Simples assim.
a gente transforma a eletricidade em movimento. Certo, a gente viu como isso funciona nas nossas tecnologias. Mas agora, vamos dar um zoom out, bem para longe, porque essa mesma força fundamental não está só nos nossos aparelhos. Ela opera numa escala planetária. Pois é, o nosso planeta, a Terra, é um imã gigantesco. Lá no núcleo da Terra tem ferro líquido girando sem parar, e esse movimento todo gera correntes elétricas enormes que, por sua vez, criam um campo magnético imenso em volta do planeta. É a magnetosfera, um escudo que vai muito além da nossa atmosfera. E esse escudo, ele é simplesmente vital para a gente. É ele que nos protege de uma rajada constante de partículas perigosas que vem do Sol, o chamado vento solar. É por causa dele que as bússolas funcionam, ele até ajuda a guiar pássaros e tartarugas marinhas nas suas migrações. Sem esse campo magnético, a vida aqui na Terra, do jeito que a gente conhece, provavelmente não existiria. E olha só que legal, isso nos traz de volta àquela pergunta lá do comecinho. A aurora boreal e a austral são exatamente isso. O nosso escudo magnético em ação, de um jeito que a gente consegue ver. São as partículas do Sol sendo desviadas e canalizadas para os polos. Quando elas chegam lá e batem nos gases da nossa atmosfera, elas fazem o céu brilhar. É uma dança cósmica. Então, no fim das contas, a conexão tá aí, bem clara. A mesmíssima força que segura um bilhete na porta da geladeira é a que pinta os céus dos polos com luzes incríveis. E mais importante, é a que protege toda a vida no nosso planeta. É uma conexão invisível, mas que está em todo lugar. A gente aprendeu a entender e a usar essa força para construir o nosso mundo moderno. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Que outras conexões assim, profundas, invisíveis, será que a natureza ainda guarda só esperando a gente descobrir?